É porque eu acho que a família Bolsonaro é muito castradora, né? Eles não aceitam ninguém que possa minimamente se despontar mais do que eles. Então eles matam todo mundo, né? Por isso que eles não querem. Por isso que o Nicolas, claro, já percebeu. Todos eles perceberam, na verdade. Mas poucos têm coragem de Até dar a Michelle. porrada. Mas é, né? Que a Michelle tá dando bolada neles faz tempo, tá, né? Só que a diferença é que alguns conseguem sobreviver politicamente sem o Bolsonaro. Que é o caso do Nicolas, é o caso da Michelle. Agora, os caras lá de Santa Catarina não conseguem, eles não conseguem sobreviver sem o Bolsonaro. Então eles precisam ficar ali, né, nas bolas do Bolsonaro desse jeito, né? Total. E o pessoal tá dizendo que acorda, tudo isso é combinado com o Valdemar da Costa Neto. Sem Tem uma dúvida pergunta que aqui. é. Não, sem dúvida que é. Isso aí é um golpe do Gilmar também. A Giz Januzzi pergunta para você, Pedro Rousseff, vou dividir aqui em duas partes porque é grandinho, tá? Oi, Pedro. Sou sua eleitora aqui em Belo Horizonte e gostaria de saber se você tem conhecimento de uma investigação da Polícia Federal já em fase final sobre cirurgias plásticas clandestinas de retiradas de próteses em indivíduos trans no SUS. Sabe do Sóstenes Cavalcante nisso? Nossa, que pergunta específica. Bom, primeiro quero mandar um beijo, né, para minha eleitora e para todos os companheiros que estão aí também, que são de Minas Gerais. E eu não estou sabendo, vou até pesquisar agora que eu fiquei interessado nisso. Não estou sabendo sobre essa investigação, mas quero saber. Exatamente. E, ô Pedro, você acha que o Nicolas ainda vai manter as... Opa, acho que o Pedro tá ajustando aqui a câmera. Você acha que o Nicolas ainda vai manter as aparências nessa eleição ou ele traz já o Flávio Bolsonaro aproveitando esse vídeo da Michelle? Não, veja bem, o Chupeta é um cara inteligente. O Chupeta vai deixar com que a família se mate sozinha, assim. O Chupeta não vai entrar numa outra campanha vai agora. Se queimar, né? O Chupeta não vai se queimar para entrar numa campanha do Zema, por exemplo. O Chupeta não vai fazer igual o Ciro Gomes, que vai falar que vai para Paris para não participar da campanha. Jamais. O Chupeta vai continuar ali até o fim, né? Não vai fazer grandes apoios também, não vai tirar foto pro Flávio. No santinho dele não vai ter o Flávio também, vai ter só a cara dele. Vocês podem anotar isso. E aí, depois das eleições, o Chupeta vai falar assim, pô, então agora é o término de uma era. É o término de um momento, que é o bolsonarismo. Aí o Chupeta vai criar outra coisa, o chupetismo, sei lá. Então, algo parecido assim, que é, de fato, a condição normal das coisas, né? A gente viu isso, né, de uma certa forma. A gente viu, né, ao longo de tantas décadas, né, quase 2 décadas, aquela dualidade do PT contra o PSDB. Felizes éramos nós, né, quando tinha essa dualidade, uma briga, né, polarizada, mas que não era essa loucura insana, doentia dos bolsonaristas. Aí depois virou a chave, o PSDB morreu, e agora tem os bolsonaristas que estão nessa fase final também. E a gente já vem se atualizando disso, não é de hoje. Eu que estou aqui em Belo Horizonte, estou como vereador em Belo Horizonte, a gente viu isso de uma maneira muito clara que o resto do país não viu. Por exemplo, o Raspacu, né, que foi candidato a prefeito de Fortaleza, se eu não estiver enganado. O Raspacu, de fato, perdeu lá por um pouco, ele quase virou prefeito, tá? Quase. Ficou ele e o nosso prefeito do PT, o André Leitão, isso aí. Então, assim, não ganhou por um pouco. Mas, entretanto, contudo, em Belo Horizonte, nós vimos um caso que foi muito pouco divulgado, em que o Nicolas, ele entrou de cabeça na campanha aqui, de Belo Horizonte, do Bruno Engler, que é a principal dobrada estadual do Nicolas. Sai sempre o Nicolas para federal e o Bruno Engler para deputado estadual em Minas Gerais. E o Nicolas entrou em peso na campanha do Bruno para prefeito aqui. E o Bruno passou no segundo turno, mas nós conseguimos ganhar dele no segundo turno de lavada. De lavada. Uma diferença grande, substancial, com folga. E isso parece que a mídia esqueceu e o Nicolas, então, tem pesadelos. Tanto que, outra fofoca que não é contada
é que depois das eleições, o Nicolas ele rachou do PL de Minas Gerais, justamente por conta das eleições de Belo Horizonte, que foi um fracasso tão grande que o Nicolas ficou puto da vida de ter perdido na própria cidade, a cidade que ele mais tem voto, a cidade que ele foi vereador e ele conseguiu perder em Belo Horizonte, fazendo campanha para o candidato dele todo dia aqui. Isso foi muito pouco explorado. A grande da verdade é que quando a gente começa a ver o potencial do Nicolas numa campanha majoritária, a gente vê que ele começa a ter medo. O Nicolas tem o sonho de virar presidente da República, mas ele se esbarra em algo que ele já deveria ter resolvido há muito tempo. O Nicolas já deveria ter, né, assim, ficado mais moderado, fingido ser moderado, né, igual o Flávio. O Flávio tenta todo dia ficar moderado. O Nicolas não, a cada dia que passa ele surta de uma maneira, né, completamente diferente. Ele fica cada dia mais extremo. Outro dia apareceu um vídeo dele, quando estava fazendo a caminhada dele de Paracatu, Minas Gerais, para Brasília, apareceu o Nicolas rodeado de gente com a mão na cabeça de uma criança, fazendo uma cura espiritual nela. Eu falei, porra, que isso? Virou uma porra de uma seita, então. E nós vimos outros casos disso aí também, dele com a mão assim, curando as crianças. Então, é um negócio completamente maluco. Eu acho que a gente está criando uma nova seita ali com o Nicolas e nós temos que ter gente competente para poder bater de frente com ele. Exatamente. O Paulo Ricardo Paes falou aqui no nosso chat: Chupetinha e Michele são extremamente perigosos para o país. Paulo Ricardo Paes é o Visão Caleidoscópica. É preciso desencavar todos os podres dessa turma e judicializar. Concorda, Pedro Rousseff? Aliás, você teve uma vitória importante agora contra Deltan Dallagnol. Pode explicar um pouco dessa decisão que a gente divulgou no nosso site? Posso, com certeza. Bom, eu, ao longo desses anos, né, que a gente é o soldado de frente do presidente Lula, a gente vem fazendo o combate nas redes sociais, apontando o dedo na cara dos bolsonaristas, mostrando para o Brasil a vergonha que eles são, etc, 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 etc. Aí isso vem me rendendo processos, né, processos criminais, para tentar me calar, para tentar com que a gente pare o nosso trabalho, caçar nosso mandato, tirar minhas redes sociais, etc. Nada disso adiantou, porque a gente está ganhando todos, graças a Deus. E esse aí, do trouxa do Dallagnol, ele perdeu, né? Me processou aí, pediu multa, tirar minhas redes sociais, tirar a postagem, né, da rede social e tal, porque eu falei aquilo que a justiça tinha falado, que várias matérias tinham dado. Né? Eu falei assim, Dallagnol é um safado inelegível. Pô, o que isso aí tem de errado? Né? E aí o cara foi tentar me censurar e perdeu. E aí ficou puto aí nas redes sociais, tá aí todo estressadinho, porque perdeu. E logo ele, que também perdeu em outras instâncias para o presidente Lula, que para quem não lembra, quem que é o sujeito Dallagnol, é o procurador da Lava Jato, que, inclusive, respondeu a processos por conta da atuação ilegal dele na Lava Jato, e por isso foi cassado como deputado federal. Porque ele foi eleito, acredito que em 22, como deputado federal, e foi ali cassado depois por conta de irregularidades, que ele saiu do cargo para não responder processo. Veja, é esse o cara que criou o PowerPoint lá na época, né, da Lava Jato, acusando o Lula de todos os crimes de todo o universo, e que acabou tendo que pagar uma multa para o presidente Lula também por conta disso. Então, o cara que veio perseguindo nosso partido, nosso presidente, minha tia, agora perdeu contra mim e se ferrou aí nessa também. Vai lá, Marcelo, tem pergunta? Não, então, eu acho que... O que você acha, Pedro? Porque assim, ó, eu tô vendo com muita dificuldade, a gente que tá na lida diária aí, né, tentando informar as pessoas e tudo mais, cara, tá muito difícil destruir essa seita, Pedro. Tá muito difícil. Porque você veja, na última pesquisa, uma das últimas pesquisas, os caras demonstraram que 40 e tantos % votam no Flávio Bolsonaro no matter what. Não interessa o que o cara fala. Se ele sacrificar uma criança no altar, ao vivo, vão votar nele do mesmo jeito. Na tua opinião, o que a gente faz para destruir essa seita, para trazer as pessoas à realidade? Você acha que dá?
Ou você acha que é uma geração perdida? Não, acho que é um trabalho de formação. É um trabalho que a gente vem fazendo, que todos nós, eu, você, Pedro, os companheiros que estão aqui, é um trabalho que a gente vem fazendo, que é um trabalho do que eu chamo de conscientização crítica. O que é isso? Quando a gente ridiculariza, quando a gente mostra a verdade sobre esses lixos bolsonaristas aí para a própria população mais à direita começa a falar assim, pô, mas tá esquisito, né? Não gosto do Lula, não gosto do PT, mas tá esquisito esse negócio aí do Flávio com a ligação com o Vorcaro. Tá esquisito esses 137 milhões do Vorcaro pro Flávio. Tá esquisito um monte de coisa. Tá esquisito o Eduardo sendo preso agora. Tá esquisito o Jair preso. Tá esquisito esse negócio das tarifas contra o nosso próprio país, os nossos empresários do agro, das grandes indústrias, das grandes empresas, né? Os caras que são bolsonaristas. Tá esquisito. E aí a gente começa a pressionar eles, a gente começa a mostrar para o público geral a hipocrisia deles. E acreditem ou não, quando a gente faz isso, quando a gente descredibiliza eles, quando a gente queima eles no sentido, né, metafórico, né, de mostrar para o Brasil a verdade deles, as pessoas, mesmo as mais à direita, começam a duvidar. Elas não gostam mais do Lula, mas elas começam a falar, pô, é difícil, né? O Flávio aí envolvido em escândalo, a família toda aí brigando. Então posso não gostar do Lula, mas aí eu não vou votar. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!